Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o dia que o Senhor nos fez e nós estamos vivendo esse dia para a glória do seu nome. Bom, esse é o primeiro vídeo do canal Rotina com Graça e eu te convido para acompanhar aqui o meu dia hoje e espero que vocês gostem.
contar a nossa história do bebê Moisés. Há muito tempo atrás, quando o povo de Israel vivia escravizado pelos egípcios, existia uma mulher chamada Joquebede. Joquebede teve 3 filhos. O seu filho menorzinho era um bebezinho, bem pequenininho. Nesse tempo que ele nasceu, Faraó, o rei do Egito, tinha dado uma ordem terrível. Ele mandou que todos os bebês meninos fossem jogados no rio Nilo. Sabe por quê, filha? Porque ele não queria que o povo se tornasse muito grande, com muitos homens, porque senão esses homens poderiam se rebelar contra ele e fugir. Então Joquebede orou ao Senhor. Ela disse: Pai Celestial, me ajude. Por favor, eu não quero que meu filho morra. Por favor, salva ele dos soldados. Oi, meu amor. Você quer ouvir a história? E aí, filha, Joquebede orou ao Senhor e Deus deu uma ideia para ela. Ela fez um cestinho pequenininho e colocou o bebezinho lá dentro dele. Aí um dia ela saiu sem que os soldados a vissem. Foi até as margens do rio Nilo e colocou o cestinho entre os juncos, bem pertinho do rio, filha. Ela tentou esconder o bebê ali. Mas, de repente, as águas começaram a movimentar o cestinho. E o cestinho começou a navegar rio acima. Ia. Os crocodilos e as feras selvagens tentavam abocanhar o cestinho, mas não conseguiam. Aí, filha, de repente, o cestinho chegou a um lugar onde a princesa, filha de Faraó, estava tomando banho. Aqui no rio? Olha aqui o cestinho. Quando ela viu o bebê Moisés, tão pequenininho, tão lindo, ela se apaixonou na mesma hora por ele. Daí ela disse que ia criar ele como o próprio filho dela e deu o nome para ele de Moisés. Sabe o que significa Moisés? Tirado das águas. Muito bem, filha, tirado das águas. E aí o bebê Moisés cresceu no palácio. Ele aprendeu muitas coisas, aprendeu a ler, a escrever, a contar, aprendeu a arte da guerra, muitas coisas. Só que um dia, quando ele estava andando pelo Egito, ele viu um soldado brigando e batendo e um velhinho, que era escravo hebreu. Agora eu vi, mamãe. Agora eu vi. Viu? Ele não gostou nadinha daquilo. Então ele empurrou o soldado e o soldado se machucou. Daí ele achou que o Faraó ia ficar muito irritado com ele e que de alguma forma iria castigá-lo por aquilo que ele fez. Então Moisés fugiu. Ele fugiu para o deserto de Midian. Cadê o deserto? Aqui é o deserto, filha. Para onde ele fugiu, viu? Aqui são as pessoas pegando água num poço do deserto. Por quê? Porque no deserto não tem muita água, filha. Senta na cadeirinha. Mas eu tô subindo aqui pra me ver direito na cadeira. Não tô vendo. Não tá vendo direito? Esse faraó parece que é faraó. Não parece, mas esse é Moisés. Mas parece que é faraó. Porque ele ainda estava vestido com as roupas dos egípcios. E ele vem. Tá feliz? Tá feliz da história?
restante a gente conta amanhã então, né? Não? Moisés foi morar no deserto de Midian. Lá ele passou 40 anos. Ele formou uma família, se casou, teve filhinhos, começou a trabalhar pastoreando as ovelhas. Mãe, ó, deixa eu mostrar as ovelhas. Aqui. Verdade, as ovelhas. Olha Olha. Jesus aqui. Olha as ovelhinhas, que lindas. Olha Jesus. Sim, Zoe, as ovelhinhas lindas. Daí um dia, filha, Também quero ser assim. você quer ser pastora de ovelhas? Sim. Aí um dia, filha, enquanto ele estava pastoreando as ovelhas, ele avistou no alto de um monte uma árvore pegando fogo. Mas as suas folhinhas continuavam verdinhas. Ela não se queimava com fogo, filha. Olha ela aqui. Viu? E aqui, quem é? Esse é Moisés. Olha, ele viu a árvore pegando fogo, mas o fogo não queimava a árvore. Então ele ficou admirado e subiu lá em cima, só para poder ver bem de pertinho. Então quando ele se aproximou, uma voz saiu do meio do fogo e disse: Moisés, tire as sandálias dos pés, porque a terra que você pisa é santa. Moisés tirou, mãe? Sim, filha, Moisés tirou as sandálias dos pés dele. Então Deus falou para Moisés tudo o que ele ia fazer no Egito, que ele ia libertar o povo, que Deus ia levar o povo para sua terra, para uma terra que manda leite e mel, uma terra próspera, uma terra onde o povo ia crescer muito, muito, muito. Mas não ia ser fácil não, porque Faraó não ia permitir. Então Moisés foi até a Faraó e disse: Faraó, Deus quer que você liberte o povo. E o que Faraó disse? Não. Não quis libertar o povo. Então Deus enviou pragas para o Egito por meio de Moisés. A primeira praga foi a água que se transformou em sangue. Toda a água do rio Nilo virou sangue, filha. Vamos ver se a gente tem essa imagem. Olha aqui a minhoca. É a praga, mãe. Essa é uma cobra, filha. Cobra? É uma praga. É uma cobra. Essa não era praga, não. Essa foi a primeira praga, olha. Quando Moisés tocou com seu cajado nas águas do rio Nilo, as águas se transformaram em sangue, filha. Ninguém podia mais beber, nem tomar banho ali. Nem os animais podiam beber essa água, porque era sangue, não era mais água. Viu como num passe de mágicas? Igual o gênio da lâmpada, igual o Aladim. Igual o gênio da lâmpada, igual Aladim, filha. Igual a história de Aladim que a gente leu ontem à noite, né? Aí, filha, quando o rio Nilo virou sangue, era como se essas águas clamassem: liberte o povo, liberte o povo, liberte o povo, liberte o povo. Mas Faraó não quis libertar o povo, filha. Quem era Faraó? Cadê? Cadê? Deixa eu ver se ele tá. Acho que ele estava aqui, ó. As pragas começam lá em Êxodo 7, versículo 19. Depois, filha, vieram as pragas das rãs. As rãs são como sapinhos. Olha quantos rãs. Cadê o sapinho? São essas, olha. Muitos sapinhos. Elas invadiram as ruas do Egito, invadiram as casas dos egípcios e todo mundo ficou desesperado com tanta rã. E Mamãe, as rãs gritavam:
cada pulo dele. Mamãe, olha aqui a mulher. Ela tá tirando um cesto cheio de sapos dentro de casa. Cheio de rã. Ô, bebê. Ó, é a praga ali. É a praga, filha. Você quer ver? Olha aqui, ó. Muitos sapos. Tava assim. Cada praga clamava para que o povo fosse liberto. Depois veio a praga das moscas. Enquanto as moscas voavam por todo o Egito, elas clamavam: liberte o povo, liberte o povo, liberte o povo. Mas o coração de Moisés era muito duro e ele não quis libertar o povo. Moisés não, Faraó. O coração dele era muito duro, filha, e Faraó não quis libertar o povo, mesmo diante de todas essas pragas. Mamãe, você errou, Jesus. Eu errei, filha, eu falei Moisés, mas não é Moisés não, é Faraó. Jesus, você errou a história. Olha, aqui é da tempestade mortífera, aqui é dos gafanhotos. Todas essas pragas clamavam: liberte, povo, liberte, povo, liberte, povo. Até que veio a última praga, a morte dos primogênitos. Estes, filha, eram os filhos, os primeiros filhos dos egípcios, filha. Nessa última praga, passou o espírito da morte sobrevoando por todo o Egito, entrando nas casas e levando os filhos mais velhos, que eram os primogênitos. Mamãe, quer dizer, eles estão cuidando dos outros machucaram? Eles estão tentando cuidar deles. Então, filha, depois desta última praga, Faraó, com muita raiva e triste, porque ele também tinha perdido o seu filho, libertou o povo. E o povo saiu pelo deserto em busca da terra prometida. Mas então, Faraó se arrependeu de ter libertado o povo. Sabe o que aconteceu? Faraó foi atrás dele com seus carros, seus cavalos e todo o seu exército. Oi, princesa. Oi, princesa. Você não tá gostando? Você não tá gostando de Faraó? Acho que ela não tá gostando de Faraó, não, né? Muito mal, né, filha, esse Faraó. Ele é muito mal esse Faraó, mãe. Também é malvado. Muito malvado. E aí, filha, quando o povo estava diante do mar e já não havia mais nada para ser feito, de repente, Deus mandou Moisés fazer o quê? Não sei. Levantar o seu cajado. E quando Moisés levantou o cajado, as águas do mar começaram a se abrir por causa de um vento que veio forte, soprando sobre o mar e abrindo as águas. O mar se abria, se abria, se abria, até formar um caminho seco por onde todo o povo pudesse passar andando, filha. Mãe, olha aqui as águas, os pés, vamos lá. São as águas, filha, só que não molharam nem os pés de ninguém, filha. Sabe por quê? Porque estava seco. O caminho estava seco aqui, não molhou nem os pés. Então, filha, todo o povo passou para o outro lado. Mas o exército de Faraó, que estava lá em cima, tentou passar também pelo mar. Sabe o que aconteceu? Não. O mar se fechou. Tibum! Todos morreram? Todos morreram, filha. Mamãe. E assim o povo ficou livre de Faraó e de 400 anos de escravidão.
E uma dica de devocional que você pode fazer com a criança é entender o que ela está querendo naquele momento, o que ela está buscando naquele momento. Às vezes a criança mesmo puxa algum assunto, ela mesma faz alguma pergunta. A minha filha, ela sempre pergunta, ela sempre tem alguma dúvida em relação a alguma coisa. Seja uma historinha que a gente lê de conto de fadas, ou seja uma história bíblica, eu sempre tento levar e trazer aquilo para o crivo da palavra de Deus, independente da história que a gente esteja lendo. Então, por exemplo, quando eu leio para ela a história do menino do Olha o Lobo, que é o menino que enganava os aldeões, dizendo que tinha um lobo e, na verdade, ele estava só brincando, com os aldeões. E quando o lobo realmente apareceu, ele fugiu e o lobo comeu as ovelhas do pai dele. Então, eu sempre falo para ela, Jesus, ele é o nosso bom pastor, ele nunca vai fugir, ele nunca vai nos desamparar, pelo contrário, ele sempre vai estar presente. Lembro também da história de Davi, que para proteger as ovelhas do pai dele, ele lutou contra um leão e contra um urso. Ele não fugiu, ele não se acovardou. Então, o nosso devocional, o nosso discipulado, eu faço muito de acordo com o momento, com os interesses dela e com a necessidade dela. Eu não sei de onde é que você está me assistindo agora, mas eu quero te falar uma coisa. Seus filhos precisam de você. Mais do que o seu trabalho, mais do que a sua carreira, mais do que a sua segunda graduação, mais do que mais um curso, mais do que um passeio, um presente. Eles precisam de você. Nada substitui o amor, nada substitui a presença de uma mãe, de um pai. Absolutamente nada. Tudo nessa vida passa, inclusive a infância dos nossos filhos. Um dia eles são bebês, outro dia são crianças, daqui a pouco adolescentes, e aí a gente vai estar vivendo outras etapas, outras fases da vida. Então, não deixa nenhuma oportunidade passar. Enquanto eles são crianças, esse é o momento de construir a identidade, de construir o caráter e de ensinar, sim, no caminho, conforme diz a palavra do Senhor. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Então, seja exemplo para eles. Saiba que os seus filhos estão o tempo todo com os olhos e os ouvidos sempre atentos em você. A minha filha, ela gosta de brincar me chamando de Jesus. Ela sempre quer que eu imite a voz de Jesus conversando com ela. Então, até quando eu vou corrigi-la, eu lembro que ela vê em mim Jesus, até mesmo numa brincadeira. Então, até mesmo num ato de correção, eu sempre peço direção e discernimento a Deus para que eu venha fazer com sabedoria, para que eu venha corrigir com sabedoria.
para que ela, olhando para mim e vendo Cristo em mim, ela não crie nenhum tipo de rejeição, mas sim apego. Apego ao Senhor, apego à palavra de Deus. E essa é a minha oração constante e diária, que eu venha conseguir levar minha filha para o Senhor, que eu venha conseguir levar o coração dela para o Senhor. Esse é o nosso banquete do almoço. Um franguinho com chuchu, um feijãozinho, uma saladinha de pepino com alface, joguei no chimichurri para dar uma crocância e um arrozinho. Que Deus prospere sempre a sua mesa, que nada... E no período da tarde eu tirei algum tempinho para fazer alguns trabalhos pelo computador. Eu sou auxiliar administrativo, trabalho home office e uma vez por semana eu trabalho presencialmente. E se você, assim como eu, também trabalha de casa ou pretende trabalhar, empreender em casa e tem crianças ali que estão precisando também da tua atenção porque são muito pequenas, eu tenho uma dica que é muito boa. Primeiro, dá atenção para a criança. Essa é a dica. Antes de tudo, antes de iniciar qualquer trabalho, qualquer atividade, dá atenção para a criança. A criança precisa sentir que ela é prioridade. Segunda dica, quando você estiver trabalhando, sempre dá alguma atividade para a criança. A criança não pode ficar sem fazer nada enquanto você está fazendo alguma coisa, não. Dá alguma atividade para ela, deixa ela brincar, deixa ela pintar, deixa ela fazer alguma coisa. E é claro que durante a sua atividade vai sempre ter aquele momento que a criança vai te chamar, você vai precisar parar, você vai precisar olhar. Não tem jeito, faz parte. Então, assim, se você aceitar que isso faz parte, vai ser bem mais leve, vai ser bem mais tranquilo. Porque a verdade é que a gente sempre vai ter alguma coisa para fazer. A gente nunca vai zerar nada, nem o trabalho, nem a casa, absolutamente nada. Então, o que é prioridade é prioridade. Se a criança é uma prioridade para você, sempre priorize dar atenção.
Aqui em casa sempre foi a minha prioridade número 1 estar com as minhas filhas. Educar as minhas filhas, ver elas crescendo de perto. E o que mais me dá alegria, me dá prazer, é quando chega no final do dia e ela diz que gostou muito do dia, que o dia hoje foi maravilhoso. Isso para mim não tem preço. E no final do dia, o que resta é uma casa para organizar. Minha filha fez uma ponte com os livros. Tem muita coisa hoje para colocar em ordem. E depois de um dia bastante atarefado, graças a Deus a gente conseguiu colocar a casa em ordem. Bom, aqui o quartinho minha filha organizou, considerando que ela tem 3 anos, ficou ótimo. Feito é melhor do que perfeito. Obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.